Olá, sejam muito bem-vindos ao Acates Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Se você é empresário, você está no lugar certo. A reforma tributária é fato e o seu supermercado pode sim lucrar mais se você agir agora. Eu sou Monique Pizzetti, host deste podcast, CEO da rede Moniari Supermercados, vice-presidente da Acates Região Sul e especialista em tecnologia. E hoje eu estou aqui para falar desse tema tão desejado que é a reforma tributária. E para isso, eu estou com 3 feras aqui ao meu lado. Mas antes, se você está aqui, se inscreva no canal Acates Podcast, compartilhe com todos e também assista ou nos acompanhe na sua plataforma de preferência, que pode ser o Spotify, Deezer, Amazon Music ou também diretamente pelo YouTube. E eu tenho o prazer de receber comigo aqui hoje Fernando Perger, sócio-diretor da KPMG. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês, né? Um prazer aqui é todo meu, na verdade, né? Enfim, né? Eu acho que o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre reforma hoje, sensibilizar um pouco sobre o tema, né? Trazer a relevância disso para o negócio, né? Principalmente para o varejo supermercadista. Eu acho que vai ser um tempo bem produtivo aqui desse bate-papo que a gente vai ter. Obrigada. Estou aqui também com Lucas Rossetto, sócio e fundador do escritório Rossetto Advogados. Bem-vindo, Lucas. Boa tarde, Monique. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Esse podcast não poderia estar saindo em melhor hora. É um momento espetacular para o supermercadista se preparar para a reforma tributária. Muito bem. E aqui ao meu lado, Olívio Yannick, diretor administrativo financeiro do Grupo Top. Seja bem-vindo. Obrigado, Monique. Obrigado pelo convite. Poder compartilhar aí com os demais da nossa nova reforma tributária, o que a gente vai poder se preparar para atingir com o objetivo ela. Vamos começar então explicando um pouquinho os fundamentos dessa reforma tributária. Eu vou começar aqui com o doutor Lucas. Doutor, eu como CEO hoje da rede Moniari, o que eu preciso saber, já olhando para uma linha do tempo, que fase que está a reforma tributária e o que eu preciso me preocupar esse ano? Ótima pergunta, Monique. Eu acredito que o principal a saber sobre a reforma tributária começa da premissa de que não é um imposto novo. Nós estamos falando de um ambiente novo, é um cenário novo que traz inúmeras possibilidades de atuação do supermercadista para que ele possa buscar uma melhor eficiência e rentabilidade do negócio dele. Nós sabemos, evidentemente, que a base, as regras de estrutura, elas já estão montadas na legislação, mas cabe a nós agora organizarmos as equipes, organizarmos a equipe interna para avaliar em todos os setores do supermercado como que a gente consegue tirar proveito e aproveitar as oportunidades das brechas da lei e que elas estão aí para a gente buscar uma eficiência muito melhor na nossa operação. Então, doutor Lucas, acho que o primeiro passo é começar a ensaiar cenários, né? Cenário atual, como que eu estou hoje e como é que pode ser daqui para frente, né? Que a gente tem aí praticamente 6 meses para que a gente possa startar aí os testes da reforma, é isso? Exatamente. Eu acho que traçar cenários nesse momento é essencial. Falando agora da CBS, que vai entrar em vigor a partir de 2027, né? Ela vai ser substituída por um tributo que incide sobre a receita bruta. Então, a forma de se refletir sobre a mudança, ela é muito diferente, né? Traçar cenários agora, avaliar com o jurídico, contábil, fiscal, auditoria, é imprescindível para o setor supermercadista. Maravilha. E Fernando, vamos explicar um pouquinho também como é que vai funcionar. Hoje nós temos 5 impostos e desses 5 serão substituídos ou como é que serão transformados para outros. Explica um pouquinho para quem nos está acompanhando aí. Legal, Monique, muito boa pergunta. Então, eu costumo dizer, né, que a gente sai de 5 tributos para 5 tributos, uma ótima redução, né? Mas basicamente aqui a gente vai estar substituindo aí o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, né, e o IPI. Quando a gente fala desses 5 tributos, a gente tem uma complexidade muito grande em relação ao ICMS, principalmente. A gente tem aí substituição tributária, a gente tem
muita dificuldade, muitas regras, muitas exceções em relação a esse tributo que geram muita complexidade no sistema. O IPI, por si só, é um imposto arcaico, né? Ele é bastante difícil, né, de trabalhar, bastante complexo, né? Então, o fato de a gente eliminar o ICMS, né, o ISS para quem presta serviço, né, obviamente, e substituí-lo pelo IBS, a gente ganha bastante, né, na redução da complexidade tributária. Isso tende a ser bastante positivo no novo viés aqui da reforma tributária. O próprio PIS/COFINS, né, também vai ser substituído, e a ideia é que ele seja substituído pela CBS. Ele gera também uma simplificação, né, da complexidade, uma vez que hoje a gente não tem uma possibilidade de créditos ampla, né? A gente até tem a ideia do não cumulatividade, mas a gente nunca conseguiu alcançar de fato a não cumulatividade ampla. Então, a partir do IBS e da CBS, a gente espera que isso seja alcançado, né? É o que a gente torce para que aconteça. Então, na prática, a gente sai de 5 para 5, mas ainda assim a gente vai ter uma melhora da simplificação. Só para complementar aqui o último ponto, quando eu falo 5, né, porque a gente vai ter o IBS, a CBS, a gente vai ter o imposto seletivo, a gente vai continuar tendo o IPI nas operações aí que são vinculadas à Zona Franca de Manaus, né? Operações em que as empresas têm o mesmo produto produzindo fora da Zona Franca de Manaus, e a gente pode ter uma nova contribuição sobre produtos primários, tá? Então, basicamente sai de 5 para 5, mas a complexidade tende a diminuir bastante. Legal. E Olívio, você olhando que sai de 5 para 5, a gente está aí torcendo por uma simplificação. Como é que agora lá no varejo você enxerga? Realmente vai simplificar? Qual é a sua visão sobre isso? Na verdade, o projeto todo é a simplificação, porém, até a gente chegar nessa simplificação, a gente vai ter várias etapas, né? A questão dos impostos concomitantes, a partir de 2027 a gente vai estar substituindo aí o PIS e a COFINS, mas eu não tenho dúvida que lá no final, em 2033, a gente vai estar num processo muito mais simples, né? Muito mais fácil, muito mais dinâmico. Principalmente essa questão, hoje a gente tem uma complexidade tributária no Brasil em relação aos estados, cada estado com a sua política tributária. A partir daqui vai ser um único nacional. Então, realmente vai estar simplificando, principalmente em 2033, quando a gente tiver aplicado na plenitude a reforma tributária. Você falou de um ponto muito importante, né, Olívio, que hoje a guerra entre estados, né? E muitas vezes hoje o CEO de uma companhia, um CFO, ele começa a administrar a sua empresa olhando pelos benefícios e redução de cargas tributárias dentro do Brasil todo, que são todos os estados. Por isso que é importante o ensaio dos cenários esse ano, porque com a reforma isso vai mudar e a gente também vai ter uma atenção muito maior aos municípios, não é mesmo, Fernando? Explica um pouquinho para a audiência. Perfeito, Monique. Eu acho que esse é um excelente ponto, na verdade. Hoje, muita empresa, principalmente indústria, ela estabelece o modo, né, de operação através do tributário. Então, ela vai buscar um benefício fiscal no Nordeste, vai buscar um benefício fiscal no estado que conceder, né? E a partir disso, ela monta a estrutura da operação, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que produzem no Paraná, fazem uma operação pequena na Bahia e vendem em São Paulo. Logicamente, logisticamente falando, isso não faz sentido nenhum. Então, hoje a gente tem a guerra fiscal que a gente fala, ela está funcionando dessa forma, porque eu tenho muito benefício fiscal dado dessa forma. Futuramente, né, a tributação ela vai ser no destino. Então, esse viés, né, de eu ter cadeias estruturadas, né, mediante o benefício fiscal vai deixar de existir, até porque o benefício fiscal vai deixar de existir. Mas eu vou passar a ter, né, podemos ter uma guerra fiscal municipal. O que quer dizer com isso? O IBS, ele vai ser, a alíquota ela vai ser definida entre o estado e o município. Então, pode ser que eu tenha uma alíquota de IBS que vai ser menor entre dois municípios vizinhos. Por exemplo, se eu pegar São José e Florianópolis, está aqui perto da gente, né, o Itajaí e Balneário Camboriú, pode ser que eu tenha uma alíquota diferente de IBS. Pode ser que uma pessoa que mora em Balneário Camboriú vá preferir ir para Itajaí, né, ou vice-versa, para fazer uma aquisição, justamente porque a alíquota daquele município combinada com a alíquota do estado, ela é menor, né? E aí pode ser que eu tenha essa guerra fiscal municipal. Isso pode acontecer, isso já é uma coisa que a gente vislumbra.
Realmente vai mudar muito a forma do entendimento, né? Mas também outras coisas serão muito mais claras, né? Por exemplo, hoje qualquer empresa luta-se muito sobre a questão custo logístico, né? E comparado o Brasil a outros países, né? Eu estava na NRF esse ano falando, por exemplo, da FedEx, que é a maior aí líder em logística do mundo, falando que a logística está muito mais olhada para a eficiência operacional e também para um mapa de dados tecnológicos. Em contrapartida, aqui no Brasil, logística hoje é justamente a gente olhar para carga tributária. Então, com isso, a ideia dessa simplificação é a logística olhar para o que ela precisa fazer, né, gente? Que é a eficiência da malha, é o menor custo possível. Então, claramente, essa simplificação abrirão outras portas para que o varejo alimentar e logístico também possa ter margens melhores, né? Acho que a gente vai destravar muitas coisas, não é mesmo, Olívio? Com certeza. Essa questão de trazer o foco exatamente para aquilo da sua atividade vai fazer total diferença. Não aquele cenário, vou abrir um CD em tal local para ter tal oportunidade. Vai trazer uma nova realidade para a gente do varejo. Que bom. E, Fernando, agora tem algo muito falado que é o split payment. Conta pra gente como é que vai funcionar. Então, essa é mais uma inovação, né, que da reforma tributária, né, que veio com a implementação aqui, né, da emenda constitucional. E o grande ponto aqui é o seguinte, basicamente, eu deixo de ter, né, a tributação no mês subsequente, né, e passo a ter a tributação no momento da venda ou no momento do recebimento dessa venda. Isso muda bastante o jogo quando a gente pensa do ponto de vista do fluxo de caixa, principalmente no varejo, né? Então, eu sempre trago um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando um varejo ele faz uma venda lá no dia 5 do mês 12, por exemplo, ele vai recolher tributo lá no dia 15 do mês subsequente, lá no dia 15 de janeiro, ou no dia 25 de janeiro, né? Então, eu ganho um mês e 15 dias, um mês e 20 dias de fluxo de caixa nessa operação. A partir da implementação do Split Payment, eu vou ter essa tributação imediata, né? Ou seja, então eu tenho uma antecipação grande aqui. E vamos pensar que, por exemplo, o mês de dezembro para o varejo supermercadista é um mês extremamente... as vendas são muito grandes, né? Então, imagina quanto que isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas. Então, essa é uma forma bastante complexa, né, de a gente ver, né, e do fisco gerir tributos. Do ponto de vista disso completamente implementado, tende a terminar com a sonegação, né, quase a zero, que não vai ter como fugir disso, mas ao mesmo tempo também é um desafio bastante grande a implementação desse sistema. Vai ser, né, além do esforço de caixa, do fluxo de caixa que vai afetar as empresas, tem também uma questão tecnológica muito grande aqui por trás disso para que isso seja completamente implementado. Com certeza. Olívio, agora falando sobre o split payment, como é que você enxerga a questão do fluxo de caixa? Porque o financeiro vai ter que estar lado a lado essa reforma tributária para que isso aconteça, porque vai mudar muito, né? O impacto é grande. Exatamente como o Fernando comentou, hoje a gente acaba tendo um prazo para fazer o pagamento do tributo, e a partir do split payment, na realidade, vai estar antecipando esse valor. Então, hoje é um impacto muito relevante na nossa atividade. As empresas vão ter que estar preparadas com esse caixa, realmente, porque elas não vão destinar lá no final. Mas, lógico que se a gente pensar na plenitude do funcionamento como um todo, tirando todos os desafios que o Fernando já comentou, do custo envolvido, traria um cenário econômico muito mais competitivo. Não teria as diferenças, a questão de sonegação fiscal, todo mundo estaria jogando no mesmo jogo. Mas, realmente, o impacto que os mercados, as empresas vão ter que se preparar é justamente essa diferença desses dias do caixa aí, que a gente pode falar praticamente em 30 dias aí de capital de giro, né? E se a gente está falando em 26%, é lógico que o split pay não é exatamente o percentual que vai estar colocando, imagina o impacto que vai estar trazendo dentro do fluxo de caixa da empresa. Vai ter que estar muito estruturado. Muito estruturado. Por outro lado, né, as coisas vão ser muito mais né, clarificadas, né? E aí eu pergunto agora para o Dr. Lucas, né, analisando esse cenário, quais os principais riscos jurídicos que você vê com a reforma tributária? Olha, Monique, trabalhar com a tributação no Brasil é como você estar dentro de um labirinto que as paredes ficam se movendo o tempo todo. As regras do jogo, elas mudam diariamente.
E eu acredito que o supermercadista ele já está bem preparado para isso. Ele já convive com o ICMS, convive com o PIS/COFINS. O que nós vamos ter é uma sobrecarga de trabalho, principalmente no período de transição da reforma. Então a sobrecarga vai ser muito grande. Estava falando do split agora. O split é como o checkout entregar o dinheiro para o governo antes de fechar a compra, né? Mas assim, falando de riscos jurídicos, vão aumentar. Tenho certeza que vão aumentar. A judicialização vai aumentar bastante também. Mas isso são variáveis que o supermercadista não consegue trabalhar. Eu acho que nesse momento o supermercadista precisa pensar o seguinte: olha, o que eu posso fazer para mudar, né? E nesse sentido, conseguir observar que pela lógica do imposto sobre valor agregado, porque o IBS e a CBS são impostos sobre valor agregado, eles têm uma lógica diferente na cadeia econômica, e me parece que perceber isso e entender o seguinte: olha, no meu CD, na minha operação logística, né, no meu recursos humanos, até no meu contábil, no meu fiscal, o que isso impacta e aonde eu posso agir para fazer arranjos de negócio diferentes e que vão melhorar meu resultado e dar competitividade. Me parece que o maior risco hoje é ficar parado. O restante vai ser por reação quando as coisas acontecerem. Falou tudo. E se você está aqui nos acompanhando, é que eu sei que você está preocupado, então agora é a hora de se mexer. Temos apenas mais 6 meses para o início e hoje eu acho que a burocracia, ficar parado e ver essa burocracia, ela já não é mais aceita por todos, né? Segundo um relatório do Banco Mundial, no Brasil, são necessários 1.550 horas para pagar tributos, né, Fernando? E aí a média de outros países é 206 horas. Então, ficar parado hoje não é mais uma opção, não é verdade? Perfeito. Não, é bem isso, Monique. Eu acho que é excelente dado esse, né, dessas comparações. A gente gasta muito tempo em complexidade tributária no Brasil, né? E isso a gente gasta muito tempo com burocracia. Esse tempo está sendo desviado da operação, da área estratégica, da onde que a gente devia estar pensando em como melhorar a margem, como ser melhor logisticamente falando, como ter melhores produtos nas gôndolas, né? E a gente está desviando esse tempo com burocracia. Isso não faz sentido nenhum. A reforma tende a melhorar esse ponto, né? Hoje o grande vilão dessa conta é o ICMS, né? O PIS/COFINS também responde por uma grande parte desse problema, mas o ICMS é o principal vilão. Tende a melhorar bastante, né? Mas o grande ponto que eu acho que você traz aqui, né, Monique, bem colocado, precisamos entender onde estão esses gargalos, né? A gente tem que simular, a gente tem que entender exatamente onde está impactando, como que vai impactar, até porque o período de transição é longo, né? A gente sai, por mais que isso comece a acontecer em 2027, a gente tem ainda 29, 30, 31, 32, que a gente vai ter tributos em concomitância, né? E isso vai gerar uma complexidade muito grande. Então é importante entender exatamente como que isso afeta, né, as minhas margens, os meus produtos, para que realmente a gente consiga entregar uma situação melhor, né, consiga ter uma visão bastante clara da reforma. O papo está muito bom, mas precisamos encerrar o nosso podcast. Então, eu gostaria agora de que cada um deixasse uma mensagem prática para os empresários, gestores e profissionais que nos acompanham. Eu vou começar com o Dr. Lucas. Maravilha, Monique. Foi um prazer participar do podcast e a minha mensagem ela vem no seguinte sentido. Eu acredito que a tomada de decisão ela tem que ser breve e ela tem que partir da liderança. Observar que realmente isso vai ser um fenômeno impactante, vai ter muito resultado, dá para buscar oportunidade. A gente tem toda uma evolução tecnológica que está acontecendo ao mesmo tempo. Sabe como é difícil, mas eu acredito que sim, o supermercadista ele vive trabalhando com um ritmo muito acelerado, promoção, desconto, enfim, tem capacidade, está preparado para enfrentar isso, basta se organizar, estruturar a equipe, agir para frente, que eu tenho certeza que vai vencer. E tem um ponto, Monique, aqui, ó, essa reforma tributária, ela vem para destacar a eficiência, tá? Quem tiver melhor eficiência operacional vai se sobressair, porque principalmente por conta do princípio da neutralidade agora, empresas que têm benefícios fiscais não vão ter mais, então quem tem uma eficiência operacional melhor ele vai sair muito bem na reforma tributária. Maravilha, Lucas, obrigada. Olívio, tá contigo. Como o Lucas comentou, acho que vai ser muito importante
quando é que fala de reforma tributária, muitas vezes as pessoas pensam, é a questão da tecnologia, a questão da contabilidade, do fiscal, mas eu entendo que o empresário é importante envolver todas as áreas da empresa, desde o departamento de compras, que vai ser extremamente impactado com os novos custos, da nova formação do preço de venda, vai precisar analisar um pouco para trás também como é que é a cadeia do fornecedor, qual que é a oportunidade que vai ter em relação a isso. E não só esse departamento, desde toda contratação de serviços que vai começar a ter uma maior poder de créditos, né, sobre isso, então cada vez vai ter que envolver todos os departamentos da empresa. Então, uma dica seria realmente envolver todos eles, criar um plano dentro da empresa para que todas as áreas estejam envolvidas e com isso consiga vencer esse objetivo com melhores resultados e aproveitando a eficiência operacional, que é o dia a dia da empresa lá depois em 2033. Obrigado, Olívio. Belas palavras. E agora é contigo, Fernando. Bom, pessoal, não sendo redundante aqui, mas já sendo redundante, né? Eu não posso deixar de falar, acho que as duas mensagens que tanto o Dr. Lucas comentou quanto o Olívio comentava. Esse é um projeto de empresa, não é um projeto da área fiscal, da área contábil. A alta administração tem que estar engajada nisso aqui, tá? Porque isso aqui afeta todos os setores, afeta compras, como o Olívio comentou, afeta o pessoal do comercial, afeta o TI, afeta o jurídico, afeta o pessoal do fiscal, afeta o pessoal da contabilidade, afeta todo mundo. É um projeto amplo, tá? Isso aqui mexe em margem, mexe em preço. Então, é bastante amplo, tá, pessoal? Então, essa é uma mensagem bastante importante, né? Que o empresário entenda isso, né? Que ele precisa estar olhando para isso, porque isso vai mexer na margem, vai mexer na lucratividade. E quem estiver mais preparado para isso vai galgar melhores margens ali na frente. Então, acho que como tu mesmo comentou, Monique, em vários momentos, né, ter essas simulações, né, colocar os cenários, né, projetar os cenários, né, onde eu estou, para onde eu vou, como é que vai ficar e quais são os caminhos, quais são os gaps, quais são os problemas que eu vou ter que passar, né, e entender como que isso vai ser tratado dentro da organização. Acho que é de suma importância para que a gente tenha êxito nesse período. Belas palavras, muito obrigada. E como CEO não poderia deixar de falar, se envolva nesse projeto, se envolva todos, principalmente do administrativo. É um projeto que todos precisam ter entendimento para que a gente possa fazer essa reforma tributária da melhor maneira possível. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Esperamos que essa conversa, o Acats Podcast, tenha contribuído para ampliar o seu horizonte. E se você gostou desse episódio, compartilhe agora mesmo. Siga o Acats Podcast na sua plataforma de preferência e até mais. Obrigada!